Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje nós vamos conversar sobre geometria, especificamente sobre as figuras geométricas. Oh, meu Deus, a professora tá louca, não é geometria não, é grandezas e medidas. A professora viajou, estava aqui nos bastidores montando outra aula, que vai chegar em breve, e acabei ficando com um tema na cabeça. Mas vamos lá, vamos rebobinar. Olá, eu sou a professora Kedma Santos e hoje a gente vai conversar sobre grandezas e medidas, especificamente sobre medidas de capacidade. Agora a gente pode começar a nossa aula. Antes, da gente começar a nossa aula, de eu já saber o que você comentou sobre hoje, você que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já manda a tua mensagem para mim nas últimas aulas. Eu sei que vocês prestaram atenção, mas me deixaram um pouco no vácuo, né? Deixaram para responder depois e eu fiquei sentindo falta da sua participação. Hoje eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você, aluno, aluna do quinto ano que está acompanhando a aula agora, por favor, manda uma mensagem, nem que seja de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico muito triste quando eu dou a aula sozinha aqui. Eu gosto quando vocês participam. Aplicativo, baixa a partir do QR Code que vai aparecer. Certamente você está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. E além da TV, você ainda tem o canal do Educa Recife no YouTube. Vai lá, essas aulas ficam disponíveis para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem. É isso mesmo, você tem a oportunidade de dar uma pausa. Teve uma dúvida, volta de novo para ver o que foi que aconteceu e para você entender melhor. Lá você também pode deixar a sua dúvida e o seu recadinho. Beleza? Tranquilo até aí? Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acessar as aulas, Jéssica está aqui fazendo aquele trabalho, né? Aquele trabalho maravilhoso. A interpretação de Libras. Trabalho esse que eu faço questão de destacar nas nossas aulas, porque essa equipe é muito importante para a gente, né? Para eu conseguir receber o seu recado aqui ao vivo, né, sem que eu precise ir lá no computador, ver o que você está escrevendo para mim, a professora Abigail está aqui na interação. E aí, professora, tudo bem? Bom dia. Você não vai ficar triste hoje, não, tá? Já tem bom dia da Janiele, do Jean, da Júlia. Participaram muito de português hoje, então não será diferente na de matemática. E a Maria colocou algo interessante, que ela disse que se confundeu e assistiu a do quarto e agora entrou pela do quinto. Então, hoje é só aprendizado, tá só ganhando, né? Então, estamos juntas. Eu me confundi com o tema da aula, você se confundiu, assistiu do quarto, vai assistir do quinto, e assim a gente vai ficando até o meio-dia conversando sobre matemática, não é isso? É assim que a gente vai fazer hoje, já que teve esse problema. Eu estou com vontade de dar 2 aulas hoje. Vai terminar essa, eu vou começar outra. O professor Givanilson fica me esperando lá fora e a gente vai trabalhando matemática. Eu acho que ele gostou. Eu acho que ele gostou da ideia. Vocês pensam que os professores não ficam aqui, não é? Eles ficam só esperando chegar o momento das aulas. Mas sem delongas, sem mais conversas, quero a sua participação. Vamos começar a nossa aula. Medidas de capacidade. Grandeza importante, hein? Quando a gente fala de capacidade, a gente já pensa automaticamente em capacidade líquida de algum recipiente, o volume de algum recipiente. Trouxe aqui na mesa alguns, né? A importância de a gente saber as grandezas é exatamente identificar em qual momento a gente vai utilizar
cada uma delas. A gente já conversou sobre massa, já conversamos anteriormente sobre medidas de comprimento, a gente já conversou também, inclusive sobre capacidade também. É sempre importante a gente retomar esses assuntos para quem ainda ficou com dúvida, resolver ela de uma vez por todas, né? E quando você pensar em medidas de capacidade, você pensa imediatamente em capacidade líquida de um recipiente. Tranquilo? Vamos lá. As grandezas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. Um destaque importante quando a gente fala de grandezas e medidas. É importante a gente saber qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar. E em medidas de capacidade, a gente utiliza o litro. Professora, então, todos os recipientes, eles têm capacidade a partir de 1 litro? Não. A gente sabe que nas grandezas e medidas a gente tem os submúltiplos e a gente tem os múltiplos também. Claro, hoje eu vou tocar em 2 unidades básicas. Mililitro e litro. Mililitro, que é submúltiplo do litro. E litro, que é o que a gente mais utiliza no nosso cotidiano, tá? Dificilmente a gente vê em algum recipiente centilitro, decilitro. A gente encontra mililitro, que a gente consegue ver na embalagem a sigla ml ou L, que corresponde ao litro, beleza? Essas são as unidades padrão, né? Unidades de medida padrão, litro e mililitro, onde a cada 1000 ml eu tenho 1 litro. Lembra o porquê a gente faz essas conversões, né? Imagina se eu precisasse medir tudo em mililitro. Seria mais difícil. Se eu fosse medir todas as unidades em litro também, eu precisaria de decimais. Aí, com decimais, ficaria um pouco mais complicado da gente identificar. Por isso que a gente vai ficar nessas 2 unidades básicas, mililitros e litros, certo? Mililitro e litro. A cada 1000 mililitros eu tenho 1 litro. E para eu fazer essa medição, professora, como a gente faz a medição dessas capacidades líquidas dos recipientes? Eu posso utilizar jarra medidora, copo medidor também. Eu trouxe algumas garrafas aqui para representar algumas capacidades. Essas 2 da frente, elas representam os mililitros, ó. Ambas têm 500 ml, 500 mililitros. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Elas têm formatos diferentes. O que é que elas têm em comum? A capacidade. As 2, mesmo tendo formato diferente, têm a mesma capacidade líquida. Se aqui cabe 500 ml, aqui também cabe 500 ml. Eu tenho até a demonstração. Talvez a câmera não consiga pegar, porque é pequenininho mesmo. Deixa eu ver. Aqui, consegui, ó. Se você prestar atenção direitinho aí, você vai perceber que ambas têm a capacidade de 500, quinto ano, dica da professora. Quando a gente fala de litro, mililitro, não é 500 ml não, viu? Pelo amor de Deus. Vocês assistem a aula de língua portuguesa, já assistem demais as aulas do Educa Recife, presta atenção. Não é 500 ml não, viu? É 500, porque eu estou me referindo aos mililitros. Tem 500 ml. 500 ml não, viu? Não quero escutar ninguém falando 500 ml. Eu quero ver vocês, eu quero ouvir vocês falarem 500, 400, 300 ml. Tranquilo até aí? Então, eu posso ter formatos diferentes nos meus recipientes com a mesma capacidade. Aí a gente volta para a questão do padrão.
A gente precisa desses padrões para conseguir fazer as medições corretas. Não é à toa que existe o Sistema Internacional de Medidas. É para a gente padronizar essa questão. Se eu estou dizendo que eu preciso de 500 ml, não me importa o formato do meu recipiente. Eu quero a capacidade líquida que nele contém. Já nas garrafas de trás, eu tenho 1 litro. 1 litro. Tenho garrafas diferentes com a mesma capacidade. Imagina se todas as garrafas tivessem que ser iguais para tudo. Não teria lógica, né? Ó, eu tenho recipientes diferentes. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Recipientes diferentes para a mesma capacidade. Então, quando você prestar atenção no mercado, prestar atenção quando for à padaria e precisar comprar algum refrigerante, algum suco, você vai encontrar embalagens quadradas com a capacidade líquida de 1 litro, garrafas redondas, até triangulares você pode até encontrar, dependendo. Aquelas caixinhas, né, de leite fermentado, que eu sei que vocês gostam demais, elas podem ter a mesma capacidade líquida de outras. O que vai mudar é o formato. O que é que importa? O padrão, a medida de capacidade que foi utilizada. Se você diz para mim, professora, eu quero que a senhora traga para mim um refrigerante com a capacidade, com uma latinha de 350 ml, certo? Você não disse qual é o tipo de refrigerante. Vai importar se o formato dela é mais compridinho, se ela é menorzinha? Não, o que importa é que você me pediu uma latinha de refrigerante com 350 ml. É o que importa eu trazer para você. Então, foca nisso. Eu posso ter recipientes diferentes com a mesma capacidade líquida. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos embora. Onde estão as grandezas e as medidas de capacidade? Em vários lugares, né? Naquele suquinho. Vocês já tomaram café da manhã hoje? Diz para mim aí no chat. O que foi que tomaram café hoje? Foi iogurte? Foi suco? Café? Ou você já começou o dia com água? Vocês sabem que é importante, né? A gente tomar um copinho de água em jejum, né? Ajuda ao sistema funcionar melhor. Vocês sabem disso? Se não sabia, saiba agora. Toma um copinho de água assim que você acorda para dar uma agitada no teu sistema, beleza? O suco, medida de capacidade. Eu tenho também o quê? O refrigerante que eu falei. Lembrando, esse suco, quando a gente fala no copinho, normalmente ele está medido em ml. Dificilmente você vai ter um copo de 1 litro na sua casa, né? Imagina você acordar de manhã e tomar 1 litro de suco de laranja, meio desproporcional, certamente, a sua fome, né? Normalmente a gente começa comendo um pãozinho, uma bolachinha, com um copinho, seja de suco, de iogurte, de café, de água. Tem gente que gosta de comer a bolachinha e tomar um copinho de água. Super natural isso acontecer. Então, quando a gente fala nesses copinhos de suco, nos copinhos de café, a gente pensa em ml, pensa em mililitro. Você possivelmente leva o seu copinho para a escola, né, para tomar água, o copinho ou a garrafa. Diz para mim aí no chat se você sabe qual é a capacidade líquida dessa garrafinha ou desse copo que você bebe água na escola. Vocês sabem que isso é importante, né? Cada um ter o seu copinho, cada um ter a sua garrafinha para tomar água, né? Isso é para consumo individual, tá bom? Fica a dica aí da professora. Aí eu tenho a garrafa, né? Aquela garrafa de refrigerante maior que vocês, né? Que os responsáveis compram para comer aquela pizza, né? Gostaria do copinho de refrigerante com uma fatiazinha de pizza. Agora cairia muito bem, inclusive até no ao vivo, se eu ganhasse agora uma fatia de pizza e um refrigerante, iria gostar. Vamos pensar nisso, né, produção? Um mimo, um agrado, né, para a professora que está aqui no ao vivo. O problema disso tudo é
possivelmente a produção iria comer antes. Possivelmente. Mas é outra história. Vamos continuar. Essa garrafa que vocês conhecem, né? Que vocês comem com pizza, que vocês tomam, né? O líquido com a pizza no final de semana, normalmente medida em litro. Aquelas maiores, elas têm uma medida de 2 litros, né? Normalmente 2 litros, 2 litros e meio, até 3 litros, né? Aquela garrafa maior, a capacidade líquida dela. Em litro. A latinha de refrigerante, né? Que sempre que você junta aquele trocadinho, você compra uma latinha e leva para a escola, né? Eu já vi muito, além da criança comer a merendinha da escola, né? Ela ainda leva aquele lanchinho à parte dela, não é isso? Já aconteceu muito. Essas latinhas, elas são medidas em ml. Pode prestar atenção lá. Vai ter 350 ml, 200 ml, 210 ml. Já vi algumas latinhas de refrigerante também com ml. Estou falando de refrigerante porque eu sei que é o que vocês consomem mais. Mas existem sucos nas latinhas também, que vale normalmente 350 ml mililitro. E olha, esse vocês conhecem, esse tem em toda escola, não é isso? O garrafão. Vocês já pararam para pensar qual é a capacidade líquida de um garrafão desse? Não? Mas eu vou dizer. Esses garrafões, normalmente, eles têm a capacidade para 20 litros de água. É. Em dias de calor, o pessoal troca várias vezes esse garrafão na sua escola, né? É, eu sei, porque vocês tomam mais água do que o normal. Pois fique sabendo, quinto ano, esse garrafão tem a capacidade líquida de 20 litros. Existem recipientes com menos capacidade? Existe, mas eu trouxe os que vocês já estão habituados, né? Os que vocês têm mais contato. Então, o garrafão a gente vai medir em litro. Professora, eu conseguiria encontrar em ml? Conseguiria, mas imagina, 1000 ml não é 1 litro? Qual é a capacidade do garrafão? 20.000 ml de água. Ixi, cansou até de eu falar. Não é melhor dizer 20 litros? Muito mais fácil. Aqui eu também tenho, ó, frasquinhos de remédio, que a gente vai medir em mililitros, porque a quantidade é menor. Pensa comigo, foi menor do que 1 litro ml, sem discussão. Foi menor que 1 litro ml. E um exemplo claro são esses frasquinhos. Normalmente eles têm um pouquinho, né, 50 ml, 100 ml, não é isso? Preste atenção quando for na farmácia. Não quero que ninguém precise, né? Porque a gente só usa esses frasquinhos quando a gente está doente. Só quero que vocês prestem atenção na capacidade mesmo. Eu tenho uma caixa d'água aqui enorme, possivelmente no seu bairro você vai conseguir enxergar uma. E eu tenho um detalhe para falar sobre isso. Quem paga conta de água, presta atenção. Se na sua casa tiver uma conta de água, você vai lá e observa o consumo. Lá, ele vai estar em metros cúbicos. A gente está falando de volume, né? Professora, mas a senhora falou de litro e mililitro. Por que a senhora está falando desse volume? O consumo de água, o volume, ele é bem maior. A capacidade é maior. Sim, professora, e o metro cúbico entra onde? Cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, se na sua casa tem um consumo de 20 metros cúbicos, na sua casa foi consumido 20.000 litros de água. Claro, isso num mês, né? Quinto ano, isso é o consumo de um mês. Normalmente é o consumo básico, né? 20 metros cúbicos. Pode variar, lógico, para mais ou para menos, dependendo do consumo na sua casa. Mas na conta, vê que contraditório, mas matemática é muito clara, né? A matemática ela é muito clara e objetiva. Quando você vê metros cúbicos, pensa comigo nesse volume. Cada metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Então, não estranha não que isso faz parte das medidas de capacidade também. Lógico que se a gente fosse medir uma caixa de água
enorme como essa, que essas maiores aqui normalmente são as que fazem a distribuição para as casas, tá? Todo bairro provavelmente deve ter uma dessas. A forma mais adequada para saber qual é a necessidade diária de água é a partir de um cálculo que leva em consideração o peso e a idade da pessoa. Jovens com até 17 anos devem consumir 40 ml a cada quilo. Professora, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Se eu quisesse, por exemplo, calcular a capacidade líquida do que você precisa por dia em relação à água, eu faria um cálculo parecido com esse. Ó. Se uma criança tem 35 quilos, olha as operações aí, grandezas e medidas junto com as operações e, claro, com aquela velha aula de ciências, né, de hábitos saudáveis. Lembra? Eu falei do refrigerante, mas estou aqui me redimindo, né, te incentivando a beber bastante água. Professora, como é que eu sei a quantidade de água que eu preciso tomar? A cada 40 ml é 1 quilo. Se você pesa 35 quilos, você multiplica por 40. Ou seja, nesse caso da criança de 35 quilos, você precisa consumir 1.400 ml ou 1,4 litros por dia. Lógico que você não vai pegar 1 litro e 400 ml e vai tomar de uma vez. Isso é para você tomar em partes. Beleza? Claro, isso eu só trouxe para caráter de informação e para incentivar você sempre a tomar aquela aguinha, né? Inclusive, dê uma pausa e vá tomar uma água que eu espero. Vamos continuar. Na imagem abaixo, onde eu posso encontrar a maior capacidade líquida de água? Diz para mim, quinto ano. Eu sei que a minha aula já está quase chegando ao fim. Inclusive, eu até incentivei a produção também. Você já tomou sua água? Não? Porque a galera da produção já tomou. Sempre apostos com aquela velha garrafinha de água. É isso mesmo. E você que está em casa, faça isso também. E aí, professora Abigail? O Luiz está respondendo aí a sua pergunta, diz que é a piscina. Ele tinha respondido sobre o garrafão de água da escola, que tem 20 litros. Certo. E a Janiele disse que já está dando sede. Olha aí. Janiele, pega aquele copinho de água, toma um golinho e durante o dia vai repetindo esse hábito. Beber água é muito importante para a gente, hein? Não esquece disso. Aproveita que a aula é de medida de capacidade e já começa a colocar esse hábito na sua vida. Se não tem, né? Porque eu conheço muitas crianças que gostam muito de beber água. Eu gosto, mas confesso que preciso otimizar esse hábito. Estou falando para você aí de casa, mas ao mesmo tempo eu estou me ouvindo. E é verdade. O lugar, né, o local onde a maior medida de capacidade, piscina, certo? Professor, é litro ou metro cúbico? Piscina ainda se mede em litro, tá certo? É a piscina. Por que a gente precisa saber? Quando a gente fala de medida de capacidade, a gente precisa entender onde se enquadra cada capacidade, né? Seja ela líquida, de massa, de comprimento, enfim. Nesse caso da piscina, eu utilizaria os litros, mas nesses frascos, por exemplo, eu utilizaria o mililitro. Tranquilo? Eu tenho mais uma. Esse desafio é massa. Paulo usou alguns baldes para encher a piscina de sua irmã mais nova. Para enchê-la, ele precisará de 25 litros de água. Que baldes utilizará para encher com mais rapidez essa piscina? Responde para mim rapidinho. Ele precisa encher essa piscina de 25 litros. A capacidade dela é 25 litros de água. Que baldes ele vai utilizar aqui? Como? Qual vai ser o processo aqui para ele encher mais rápido essa piscina? Eu sei que esse tipo de situação já aconteceu com algum de vocês, né? Quando vocês vão para a praia de Boa Viagem,
que tem uma irmãzinha pequena que precisa alugar aquelas piscinas, né? Eu sei que isso acontece. Eu já aluguei, inclusive, para minha sobrinha, para ela não ficar em perigo por causa dos tubarões, né? Então, diz para mim aí no chat, professora Abigail, será que a gente tem resposta? Tem sim. O Omar disse que usaria o balde de 5 litros. Aí eu perguntei a ele aqui quantas vezes, né? Ele usaria, se vai Sim, usar só o de sim. 5, Faz sentido. Faz sentido. né? Esses baldes de 5 litros, né? Já entendeu, né? Múltiplo de 5, né? E somar sempre desenrolado. E aí, como é que você faria? Quantos baldes? Para a gente fechar. Quantos baldes de 5 litros, por exemplo, a gente utilizaria para chegar aos 25 litros? E aí, quinto ano? E aí, professora, Omar, por isso que ele veio aqui, né? Porque o Omar, ele arrasa, né? desenrolado. Ele já colocou assim, ó, 5 vezes 5 igual 25. Sem mais conversas. Muito inteligente essa alternativa. 5 baldes, com certeza. Eu poderia utilizar também, ó, 2 vezes essa combinação e um ali, ó. Um de 6, um de 4 e um de 5, 15. Outra de 6 e outra de 4. Mas eu faria a técnica de Omar com certeza. 5 vezes os de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço, participaram aqui ativamente, estão de parabéns hoje. Olha que maravilhoso. Eu amo quando vocês participam, né? Eu gostaria de ficar mais tempo aqui, mas hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Agradeço a todo mundo, né? A Jéssica, a professora Abigail, a produção principalmente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Completamente eu trabalhando lá em